Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Um ano e meio do Governo revelou com toda a clareza o rumo das políticas sociais do PSD e do CDS. Substituir a responsabilidade do Estado na proteção social dos cidadãos pela promoção do assistencialismo misericordioso a cargo da chamada sociedade civil. Em termos mais simples, o Governo trocou a solidariedade social pela caridade. A doutora Joné disse aquilo que o Governo pensa e pratica. Prefere a caridade à solidariedade. A caridade é uma opção individual. Não pode nunca ser transformada em política pública. A realidade do país e os resultados da política do Governo arrasam a insistentemente apregoada ética social na austeridade, sempre presente nas palavras do Sr. Ministro Pedro Mota Soares. Há cada vez mais desempregados, mais 300 desempregados por dia, mas são cada vez menos aqueles que recebem subsídio de desemprego. São hoje apenas 45% dos desempregados que recebem alguma prestação social. Austeridade máxima, ética social mínima. Há cada vez mais pobres, mas são cada vez mais os que perdem o rendimento social de inserção, o complemento social de idosos ou outros apoios sociais, perdidos na poupança 600 milhões de euros impostas pelo Orçamento de Estado de 2013. Austeridade máxima, ética social mínima. O que lhe falta em política, Sr. Ministro, sobra-lhe em demagogia e cinismo social. Um ano depois de apresentar com pompa e circunstância a distribuição de medicamentos aos mais pobres, anuncia agora a distribuição de 15 mil embalagens de medicamentos. Lembremos-nos, senhoras e senhores deputados, que em Portugal, por ano, são vendidos 250 milhões de embalagens de medicamentos. Chama-se a isto demagogia máxima, solidariedade mínima. Só um governo que perdeu definitivamente a vergonha social consegue fazer o que este tem feito e ainda falar em ética social na austeridade. Só, aliás, assim se pode perceber que o Governo tenha chegado ao ponto de achar que um subsídio de desemprego de 419 euros é um luxo que tem de ser cortado. De tantos repetirem que os portugueses viviam acima das suas possibilidades, PSD e CDS vieram explicar-nos com comovente simplicidade quem são os madraços que para o Governo andam a viver às custas do Estado. São as pessoas com os subsídios de desemprego mais baixos, que veem o subsídio de desemprego diminuir de 419 euros para 394 euros. São os idosos acamados e dependentes de terceiros que deixaram de receber um complemento médio de 90 euros por mês porque recebem uma fortuna de 600 euros. São os idosos mais pobres que vão perder o direito ao complemento solidário para idosos, cortado sem piedade por este Governo. São aqueles que, tendo perdido o direito ao subsídio de desemprego, perderam ainda mais 6% de um rendimento social cujo valor médio por pessoa não ultrapassa os 87 euros. São os doentes que perderam 5% do subsídio de doença. São estas, senhoras e senhores deputados, as famosas gorduras do Estado que PSD e CDS garantiam na campanha serem os únicos cortes que estavam a pensar realizar. No combate contra a exclusão social, contra a pobreza, nas políticas de coesão e solidariedade social, o seu Ministério, Sr. Ministro Mota Soares, nem sequer os mínimos cumpre. Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados, cerca de 1,5 milhão de pensionistas recebem uma pensão inferior ao salário mínimo nacional. Em nome da sua ética social na austeridade, o Ministro Pedro Mota Soares, generoso, mãos largas, aumentou entre 4 a 9 cêntimos por dia a pensão a apenas 15% destes pensionistas que nem o salário mínimo nacional recebem. Diz o Ministro, a cada vez que fala, que aumentou a pensão mínima, quando, na verdade, aumentou a pensão a 1 em cada 4 dos idosos com pensão mínima. O Orçamento de Estado para 2013 corta mais 400 milhões à custa daqueles que mais dificuldades sentem. É isso que o Governo chama ética social na austeridade. Mas estes cortes, para a maioria de direita, são ainda tímidos. É preciso refundar o Estado, diz o Governo, e as pensões são o eixo deste segundo programa de empobrecimento. Para tal, Passos Coelho e outros ministros
Preferiram entrar numa campanha mistificadora de números truncados e de informação enganosa sobre o peso do Estado para tentar levar por diante o seu verdadeiro propósito. O objetivo é muito claro: esconder o falhanço da política orçamental de Vítor Gaspar e tapar o desvio colossal nas contas públicas à custa de novos cortes no valor de 4 mil milhões de euros. Naturalmente, nos serviços públicos e nas prestações sociais. A refundação do Estado mais não é que o plano B do Governo, agora por outro caminho, do processo geral de empobrecimento do país. Mais do mesmo, portanto, senhoras e senhores deputados, a única coisa que mudou foi a cosmética. Veja-se, por exemplo, as declarações do Governo sobre as pensões. O Primeiro-Ministro misturou deliberadamente os regimes especiais de reforma de algumas empresas, como a EDP ou a Caixa, com o regime geral da Segurança Social. Pouco importa que há muito exista um teto para estas reformas mais altas. O que é preciso é lançar a confusão entre as reformas douradas e as do vulgar cidadão que pagou toda uma vida de trabalho para receber agora a sua reforma. Senhor Ministro, senhoras e senhores deputados, não contentes em terem lançado o país num experimentalismo ideológico suicida, que já custou o emprego a mais de 250 mil portugueses e deverá tirar o posto de trabalho a mais 88 mil em 2013, o PSD e o CDS pretendem agora ajustar contas com o Estado Social e os serviços públicos. Longe parecem ir os tempos em que o CDS, com o agora Ministro Mota Soares à cabeça, gritava a plenos pulmões contra o esbulho fiscal e as pensões de miséria. Agora temos o mesmo CDS a defender o congelamento das pensões de miséria e o aumento de 30% no IRS. Esbulho fiscal criticável, mas esbulho fiscal é o verdadeiro programa deste Governo. O IVA da energia quadruplicou desde que o Governo governa, aumentando em quase 10 euros a fatura média de energia de cada família. Todas as famílias que receberem mais de 605 euros, verdadeiros ricos na definição deste Governo, perderam o direito ao desconto na passe para os seus filhos. Um passe que antes custava 14 euros, em escassos meses passou a custar 35 euros. Os mesmos 600 euros de salário passaram a obrigar a uma taxa dita moradora de 20 euros nas urgências. O aumento do IRS com a sobretaxa e a diminuição dos escalões, que aliás foi sempre defendida pelo CDS, levou 40 euros no recibo de vencimentos das famílias que ganham um pouco mais de 600 euros. Sem contar com o aumento do IVA nos produtos de consumo básico ou com a diminuição das deduções fiscais, que tanto mobilizavam à altura o descontentamento do PSD e do CDS, uma família de rendimentos abaixo da média no nosso país perde todos os meses cerca de 100 euros do seu rendimento. Ouçam bem, senhoras e senhores deputados, 100 euros por mês a menos nestes rendimentos. 1 em cada 6 euros foi o que estas centenas e centenas de milhares de famílias perderam no seu orçamento familiar, neste verdadeiro poço sem fundo que é a política de austeridade. E tudo isto para quê? Porque o déficit não há forma de descer sem ser com o recurso às receitas extraordinárias e a dívida, supostamente em nome da qual tudo isto era feito, não para de crescer. No final de 2012, a dívida já está em 11 mil milhões de euros, acima do previsto do memorando. São 7 pontos acima das previsões do Governo. O Estado Social, que o Governo agora quer emagrecer até o desfigurar nesta refundação sem sentido, não é uma abstração. São pessoas com vidas concretas, desempregados, pobres, remediados, a quem a escola pública garantiu a educação dos seus filhos e o SNS o tratamento necessário na doença. Compreende-se, por isso, o interesse do Governo numa campanha de falsidades sobre o preço do Estado. Não, nós não temos um Estado Social pesado. Não foram gastos com as prestações sociais que nos colocaram na crise que estamos a viver. As despesas com a educação este ano ficaram-se pelos 3,8%, bem abaixo da média dos países da OCDE. O SNS este ano custará 4,8% do produto interno bruto. Mesmo os salários dos funcionários públicos, sempre apresentados pelo PSD e o CDS como incomportáveis, representam apenas 10,4% do produto interno bruto, muito abaixo dos 14% da média europeia. Não é excessivo o peso do Estado e não é esse peso que tem atrasado o país, como a direita repete em coro. Não só o Estado não é pesado, como ao contrário desta campanha destrutiva levada a cabo pelo Governo, é ineficiente.
Em poucas décadas, o Estado Social permitiu que Portugal disponha hoje dos melhores indicadores de saúde, por exemplo, mortalidade infantil e partos assistidos, e que os resultados do nosso sistema educativo tenham deixado a cauda da Europa e nos coloquem a par da Alemanha e à frente da Suécia. Se não fossem as transferências sociais, tão criticadas pela direita, 4 em cada 10 portugueses estariam hoje na pobreza. Senhoras e senhores deputados, só por fanatismo ideológico e revanchismo contra tudo o que é público se pode afirmar que temos Estado a mais e um Estado ineficiente e incapaz. Os portugueses perguntam-se hoje qual é a pressa do Governo para em menos de 2 meses se lançar nesta campanha contra os serviços públicos e o Estado Social, que nada tem a ver com a sua modernização ou a qualidade dos seus serviços. Sim, senhoras e senhores deputados, sim, senhores membros do Governo, qual é a pressa do Governo? Nós respondemos, a pressa do Governo é tapar o desvio orçamental criado por Vítor Gaspar. Muito obrigado. Muito obrigado.